Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a ti, Deus. Amém. Glórias a ti. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Glórias a ti, Deus. Aleluias. Ele está acima das nossas preocupações. Amém. Ele está acima das nossas frustrações, dos nossos medos. Então, quando nós entrarmos aqui, que nós venhamos render a Ele o melhor que nós podemos dar a Ele. Amém? Glórias a ti, Deus. Tudo bem com vocês? Você já perguntou aí pro teu vizinho se ele está bem? Pergunta aí. Firme e forte, irmão? Pergunta para ele. Amém. Glória a Deus. Ele está bem? Firme e forte? Maravilha. Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Livro de Êxodo. Capítulo 17, vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Glória a Deus. Amém. Facinho esse livro, né? Quem achou, dá um grito. Nossa, isso pode fazer melhor, né, pessoal? Quem achou, dá um grito? Ai, não, isso sim, hein? Quando é a célula, se descabelam, né? Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 8 diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar a Israel em Refidim. E então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então a lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Então Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Pode tomar seu lugar? Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem já leu o livro de Êxodo? Pouquíssimos, hein? Então, o livro de Êxodo vai contar a saída do povo de Israel, a libertação do povo de Israel dos egípcios, né? E aqui eles já estavam no deserto, rumo a Canaã. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles já estavam experimentando de algumas bênçãos de Deus. Se a gente ler um pouquinho antes ali, Deus fez jorrar água de uma rocha para que eles matassem a sua sede. E Moisés estava liderando esse povo. E depois deles viverem esse milagre ali de jorrar a água da rocha, a Bíblia diz ali no que a gente leu que os amalequitas vieram e atacaram Israel. Então, os amalequitas vieram e atacaram Israel no lado mais fraco de Israel, o povo que estava mais fraco. Eles foram lá e começaram a guerrear. E então Moisés, como a gente leu ali, né, vai dar ordem a Josué para que ele vá e ataque, né, e lute contra os amalequitas. E Moisés sobe até o monte e vai lá liderar e acompanhar o que estava acontecendo com o povo. E a Bíblia diz que ele estendia as mãos e quando as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia.
Mas quando ele se cansava, os amalequitas, o inimigo, vencia. Porque Moisés ele estava ali como uma figura de um líder. E não só um líder carnal, que estava conduzindo o povo para o caminho mais seguro rumo até a terra prometida, mas ele era um líder espiritual daquele povo. Amém? E o que Deus quer nos ensinar hoje aqui, tem várias lições que nós podemos aprender em cima desse texto. Mas Deus ele quer nos ensinar a respeito do reino, do poder da intercessão e sobre as escolhas de pessoas certas para andarem conosco. Então, quando a gente está vendo esse texto aqui, a gente vê pelo menos 4 figuras ali que são bem importantes. E é nelas que nós vamos analisar e estudar, e o Espírito Santo vai nos mostrar o que a gente pode aprender com essas 4 pessoas. Moisés, Arão, Ur e Josué. O primeiro cara que aparece ali, então, é Josué. Como eu falei, é Moisés. Como eu falei, ele é o líder, né? O líder que Deus levantou para conduzir o povo à terra prometida, né? E aí, é através dele que vai acontecer que o mar vai se abrir, é através dele que vai tocar lá na rocha e vai jorrar água, e é através dele que Deus vai fazer com que o povo vença essa batalha. Moisés, ele é o cara que Deus deu a visão para ele, né? Então, muitas vezes, nós somos Moisés. Ah, não, mas eu não tenho nenhum cargo de liderança na igreja. Eu não sou Moisés. Mas, às vezes, nós somos Moisés lá na nossa casa, porque nós somos o líder da nossa casa. Às vezes, você é o líder espiritual da tua casa. Você é o sacerdote do lar, homem. Você é o líder da sua casa. Mas, às vezes, não tem o marido ali, mas a esposa, ela é a líder porque ela está ali lutando em favor da sua família. Às vezes, aquele que está liderando para que esse povo chegue até Jesus é o jovem e o adolescente, porque é só ele que conhece Jesus lá na sua casa. Amém? Você é o líder que está conduzindo esse povo. E o que eu aprendo aqui com Moisés é que Moisés, ele sabia que naquele momento ele precisava interceder por aqueles que estavam seguindo ele. Ele precisava levantar as mãos e lutar, não fisicamente, mas lutar intercedendo por aquele povo. Moisés, ele estava nessa posição de interceder. Não era ele que estava lá lutando, mas era ele que estava com as mãos levantadas, intercedendo e lutando espiritualmente por aquelas pessoas. Quando Moisés levantava as mãos, o povo avançava. Você está entendendo? Quando Moisés levantava as mãos, aquele povo vencia. Às vezes nós somos Moisés. Deus está esperando que a gente levante as nossas mãos em favor dos nossos. Deus não quer que você vá lá e guerreie com aquela pessoa. Mas Ele quer que você levante as suas mãos e se coloque na posição daquele que pode conduzir aquele povo à vitória. Moisés era esse líder. Existem guerras que só serão vencidas na intercessão. Jesus mesmo falou, né, que existem tipos de demônios que só saem no jejum e na oração. Existem batalhas que nós só venceremos se nós estivermos de mãos levantadas, pedindo àquele que pode sim nos dar a vitória, que é Jesus, que é o nosso Deus. É Ele que pode lutar em nosso favor. Para aquele povo, para Israel, não era possível vencer aquela guerra. Os amalequitas estavam mais preparados. Eles atacaram o povo quando o povo estava despreparado. Mas o Senhor que lutava por aquele povo era maior do que os amalequitas. E Moisés entendeu muito bem isso. Sabe por que às vezes a gente não vence algumas batalhas na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho? Porque nós achamos que o nosso inimigo é maior do que o nosso Deus. Porque nós entregamos a vitória para o inimigo antes mesmo de nós levantarmos a mão e interceder por aqueles que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade.
Se você é líder na sua casa, se você é líder na igreja, se você é líder lá no seu trabalho, você tem intercedido por aqueles que você lidera? Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito comigo. Porque lá no meu trabalho, eu exerço uma liderança. E quando a situação está difícil, eu falo, Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E Deus falou assim para mim, ô Anne, para de orar por você e ora por eles também. Ora para que eles também vençam essas batalhas. Então Deus falou comigo também. Que às vezes a gente, não, eu preciso orar só quando eu sou líder aqui na igreja, porque a batalha espiritual só está aqui na igreja. Não, eu preciso orar lá no meu trabalho também. Se você é líder lá no seu trabalho, você precisa abençoar aquele lugar também. Você também precisa levantar a mão por eles e orar. Nossa, mas eles não são cristãos, é por isso mesmo que a gente precisa levantar as mãos e orar por eles. Nós precisamos levantar as nossas mãos e nos colocar à disposição do Senhor para que Ele vença essas guerras que nós não podemos vencer. Moisés nos ensina sobre isso. Moisés também nos ensina que nós não precisamos lutar sozinhos. O que Moisés fez aqui? Ele era o líder, mas ele não foi lá interceder, lutar e ajudar. Moisés, ele foi lá onde ele tinha um campo de visão de tudo que estava acontecendo. Ele delegou a Josué, porque Josué era capacitado para aquela guerra. Josué era homem de guerra. Josué, ele estava capacitado para aquilo. Sabe? Se você é líder, você precisa aprender a delegar. Ele estava capacitado para guerrear. E ele subiu e ele não foi sozinho. Ele levou com ele Arão e Hur. Quem nós escolhemos para estar do nosso lado importa sim. As pessoas que estão andando conosco importam sim. As pessoas que andam com a gente, os amigos que nós escolhemos, as pessoas que nós dividimos as nossas guerras, vão fazer toda a diferença quando nós estivermos lutando. Nós precisamos ter do nosso lado pessoas que vão abraçar a guerra, mesmo sabendo que ela não vai levar crédito nenhum. E agora nós vamos ver sobre Arão e Hur, porque Arão e Hur são esses caras que eles só estavam ali segurando o braço de Moisés. Parece um trabalho bem insignificante. Não é verdade? Nossa! O que você... a sua história está relatada na Bíblia. O que você fez? Ergui o braço de Moisés numa batalha. Parece insignificante. Mas Arão e Hur, eles estavam do lado de Moisés, independente se eles iam ser reconhecidos ou não. Eles estavam ali não porque eles iam ser reconhecidos, mas porque eles entendiam a necessidade do momento. E eles estavam ali para sustentar aquele que estava liderando espiritualmente aquela batalha. Será que nós somos Arão e Hur na vida de alguém? Será que nós somos capazes de dispor o nosso tempo e a nossa vida só para auxiliar aquele que está numa batalha? Será que nós dispomos o nosso tempo para estar ali do lado do nosso líder, ou do lado do nosso esposo, ou do lado da nossa esposa, ou do lado do nosso pai, da nossa mãe, só para segurar o braço? Só para sustentar ele no dia difícil? Talvez você não vai levar mérito nenhum, mesmo porque o que a Bíblia diz ali no versículo 13? E Josué derrotou o exército amalequita. Não está aqui. E Josué, junto com Moisés, junto com Arão e Hur, derrotaram os amalequitas. A vitória e o crédito foi para quem? Para Josué. Mas quem ficou segurando o braço de Moisés lá foi quem? Arão e Hur. Mas eles não foram reconhecidos. E também a vitória não veio no nome deles. Será que nós estamos dispostos a ser esse suporte, esse sustento para alguém lá na nossa célula?
para ser esse suporte, esse sustento para alguém lá no meu trabalho, na minha família. Ah, não, porque agora eu preciso vencer as minhas guerras. Eu preciso que alguém ore por mim. E esse aqui que está sofrendo, deixa ele aí, porque agora é meu momento. Sabe, se o Espírito Santo tem nos colocado pessoas do lado para que nós sejamos o suporte, essa vai ser a nossa missão por hora. Você acha que se Josué perdesse aquela guerra, também ia sobrar para Arão e Hur, né? Porque eles também iam sair perdendo daquilo. Porque todas as vezes que nós nos colocamos à disposição para auxiliar alguém na batalha, nós também seremos vencedores com ela. E nós precisamos aprender sobre isso. Sabe que nem tudo é sobre nós. Nem tudo é sobre só você vencer. Às vezes a gente precisa se alegrar e compartilhar da vitória que é do irmão. Às vezes a gente precisa olhar para o nosso irmão e ser esse suporte. Arão e Hur, eles eram essas pessoas. Nós aprendemos com eles que todos precisam de alguém para auxiliar na caminhada. Quem era Moisés, gente? Era uma referência de liderança. E naquele momento, ele precisou de Arão e Hur. Arão era seu irmão e Hur era seu cunhado. Ele precisou dessas pessoas para estarem com ele ali. Sabe, o que a gente pode ver aqui é que não existe super crente. Não existe, o pastor não é super crente. Às vezes ele vai precisar de um Arão na vida dele. Teu líder não é super crente, às vezes ele vai precisar de um Hur ali na vida dele. Teu marido não é super crente, às vezes ele vai precisar de um suporte. Sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho. Ah, não, porque meu filho... Vou fazer uma moral agora com os jovens, com os adolescentes. Não, porque meu filho não tem problema. Eu é que tenho problema. Não, gente, todo mundo tem problema. Às vezes a crise que ele está passando parece ser menor que a sua, mas é a guerra que ele está travando. E você precisa ser alguém que vai dar esse suporte para ele. Porque se você, pai e mãe, não der esse suporte, o mundo lá fora vai dar. Então nós precisamos ser essas pessoas que vão suportar não no sentido de que vão aguentar o irmão, mas suportar no sentido que vai dar o suporte, o sustento necessário para que ele vença a batalha, amém? É muito bom, né, quando a gente fala, você vai vencer a batalha, todo mundo, glória a Deus, mas quando eu falo, lute para que o seu irmão vença a batalha, crê. Né? Lute para que o seu irmão seja vencedor e você só seja aquele que vai dar o suporte. Porque às vezes a gente vai lutar e a vitória vai ser do irmão. Não foi isso que Jesus fez por nós? E se nós buscamos ser cada vez mais parecidos com Ele, é isso que nós precisamos fazer. Porque Ele mesmo se entregou, assumindo uma culpa que não era dele. Arão e Hur, eles entenderam isso. E eles foram esse suporte. Como aquele homem que auxiliou Jesus a carregar a cruz. Ele apareceu uma única vez na Bíblia. E foi esse o propósito dele, ajudar Jesus a carregar a cruz. A Bíblia diz assim, em Mateus 5,41, que se um irmão te convida a andar uma milha, faça o quê? Ande 2 com ele. A Bíblia também nos diz assim, em Romanos 12:10, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Mas não é isso que a gente ouve aqui no mundo, né? O que a gente ouve? Não, se priorize. Olhe para você. Deixa o outro e olhe para você. Mas quando a Bíblia está nos dizendo,
prefere honrar aos outros mais do que a você. Tem vezes que nós vamos ter que ser essa pessoa que vai lutar a guerra que não é minha, para que o outro vença, para que o outro conquiste aquilo que Deus tem para ele. Porque às vezes nós vamos ser Moisés, às vezes nós vamos ser Arão e Hur, mas às vezes nós vamos ser Josué. Tem tempos na nossa caminhada que nós vamos ser esse Moisés, que vai na frente, intercedendo, erguendo a mão para que o outro vença. E às vezes nós vamos ser Arão e Hur, que vai só sustentar e vai ficar ali. Vai lá, Moisés, não desanima. Vai lá. E às vezes nós vamos ser Josué, nós vamos estar lá na batalha. E quando nós estivermos lá, nós precisamos saber e entender que vai ter alguém lá intercedendo por mim. Josué, ele estava lá na frente. Moisés deu uma ordem e ele foi porque ele confiava em quem ele reconhecia como seu líder. Josué, ele estava lá na frente da batalha sabendo que tinha alguém que estava intercedendo por ele. Sabe, nós precisamos ter essa pessoa. Nós precisamos ter alguém que nós podemos contar nos dias difíceis. Nós precisamos ter alguém na nossa caminhada que a gente vai poder falar, só ora por mim. Eu vou para a batalha, mas só ora por mim. Sabe, porque a batalha vai ser sua, a decisão vai ser sua. Se você tomar a decisão certa ou errada, vai ser sua. Mas é necessário que a gente tenha alguém que vai interceder por mim, que vai ser esse suporte. Nós precisamos ter essa pessoa que vai ser esse suporte. Tiago fala assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Existe cura quando a gente divide as nossas dores, as nossas batalhas, quando a gente compartilha com pessoas que vão nos ajudar, obviamente, né? Porque não era qualquer pessoa que estava lá orando e intercedendo por Josué para que ele vencesse aquela batalha. Estava lá o seu líder e estava também referências do povo de Deus, que era Arão e Hur. Eles estavam lá por Josué e pelo povo. Nós precisamos ter pessoas que nós possamos compartilhar. Ah, não, eu não vou sair por aí contando da minha vida para todo mundo. Não é para todo mundo. É para alguém que vai te auxiliar nessa caminhada. Nós precisamos ter alguém para nos auxiliar nessa caminhada. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós precisamos orar uns pelos outros e que há cura quando nós compartilhamos. É por isso que eu amo o discipulado. Porque o discipulado, ele faz isso com a gente. O discipulado, ele nos proporciona isso. Em que nós podemos compartilhar com alguém e isso pode gerar cura na nossa vida e isso pode nos fortalecer na caminhada. E como eu falei ali, todos nós precisamos disso. Porque ora nós somos Moisés, mas ora nós somos Josué. Tem dias que nós vamos auxiliar alguém como Arão e Hur, mas tem dias é que nós estamos na batalha. Tem dias é que nós que estamos guerreando. Tem dias que nós que temos que tomar uma decisão. E que bom é se nós tivermos alguém nos dando esse suporte. Que bom é se nós tivermos alguém que pode compartilhar isso conosco. É por isso que Deus nos fez família, né? Senão Ele falaria, olha, ninguém por todos e eu por você. É só eu por você. Mas Ele nos colocou como irmãos, como família, para que um auxiliasse o outro, para que um pudesse ser o suporte do outro. Existe cura quando nós dividimos nossas dores, quando compartilhamos nossos pecados com alguém que lutará espiritualmente por nós.
Um líder, um discipulador, um pastor, um amigo em que a gente possa confiar. Quando nós nos dispomos, quando nós abrimos a nossa vida e o nosso coração para alguém que é de confiança, isso pode gerar cura para nós. Então, às vezes nós seremos esse Moisés, às vezes nós seremos esse Arão, esse Ur, às vezes nós seremos esse Josué. Esse Josué que ele vai na batalha sabendo que alguém estará também com ele. Mas sabe o que é mais incrível? É que, independente, se nós tivermos Moisés, se nós tivermos Arão, se nós tivermos Ur, nós temos um intercessor que é fiel, que ele não desiste, que ele morreu de braços abertos para que nós fôssemos vitoriosos na batalha. Jesus, ele é o nosso maior intercessor. Jesus é aquele que vai interceder independente. Todos os dias por nós, ele estará conosco nessa batalha. E aí ele vai falar assim, Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Josué recebeu o crédito da vitória de que todos aqueles homens batalharam. Às vezes vão ter, como eu falei, vai ter lutas que nós não receberemos o crédito. Porque quem vai vencer é o meu irmão. E tudo bem. Porque Deus, ele nunca nos deixa, o nosso trabalho nunca será vão no Senhor. Ele sempre nos dará uma recompensa. Porque quando Josué venceu essa batalha, claro, aqui ficou registrado que ele derrotou o exército, mas todo aquele povo foi beneficiado com a vitória de Josué. Nós também seremos recompensados e nós também veremos, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, quando nós se dispomos também a interceder, a estar como suporte na vida de outra pessoa. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.